Boa noite, pessoal. Boa noite, comunidade acadêmica do IEL e todo mundo que estiver assistindo. Meu nome é Fadu Moura, sou aluno de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Teoria e História Literária aqui da Unicamp, do Estudo de Estudos da Linguagem, e a gente está na segunda edição do evento chamado Pluralidades Poéticas. Este ano a gente escolheu, o evento é organizado por alunos do Programa de Pós-Graduação, e este ano a gente é acolhido pelo Centro Cultural do IEL, do Instituto. Finalmente, este ano a gente escolheu o tema Poesia e Transformação, com o objetivo de contornar algumas situações temáticas, melhor, contornar não, reapresentar de modo diferente algumas situações temáticas que a gente já vinha desenvolvendo desde o ano passado, acolhendo propostas que se endereçassem propriamente ao contemporâneo, e principalmente nos estudos de poesia. E na mesa de hoje, que é a nossa mesa de abertura, a gente vai contar com a fala da professora Suzy Sperber. A professora Suzy Sperber, antes de qualquer coisa, ela é professora da casa, tivemos o prazer de contar com a presença, vamos ter o prazer de contar com a presença dela hoje. Ela fez a graduação, o mestrado e o doutorado na FEFELESH, na USP, e a livre docência em letras pela Unicamp. Atualmente é professora titular e professora colaboradora aqui do Instituto, foi coordenadora do Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas Teatrais, o LUME, por 13 anos, até o momento da sua aposentadoria. Ela é membro do Conselho Editorial da revista do LUME, Mafuá, foi membro do Conselho Editorial da revista ABP, tem experiência na área de letras com ênfase em teoria literária, atuando principalmente nos temas de literatura brasileira, literatura comparada, hermenêutica, Guimarães Rosa, teatro, pesquisas e ações dramáticas, e está credenciada como docente orientadora tanto no Instituto de Estudos da Linguagem, no Departamento de Teoria Literária, quanto no Instituto de Artes, no IA, para ser preciso, no Departamento de Artes, ambos da Unicamp. Ela é coordenadora do GT Literatura e Sagrado da Ampol, e além de ser coordenadora do Simpósio de Literatura e Dramaturgia entre o palco e a academia na Abralic desde 2011. É cofundadora do Centro de Pesquisas Margens e líder do grupo de estudos avançados em dramaturgia. Hoje a professora Suzy vai falar para a gente sobre o texto, tem algumas classificações, Meu Tio o Iarauetê. Potência de vida e vulnerabilidade, é o título do texto, o contexto de nominação em Meu Tio, o Iarauetê. Professora, a fala está com a senhora. Muito obrigado. Obrigada, Fadu. Boa noite, todas, todos. Todes, em alemão, é o genitivo de Tod, morte. Então, des todes quer dizer da morte. Por isso que eu não gosto do neutro. Bom, obrigada pelo convite, Fadu, a participar desse evento, e também parabéns por ele. Para mim, é sempre e cada vez um desafio. Pensei num tema para essa fala, em meio a um turbilhão em minha cabeça e vida, e me dei conta de que, de novo, ia abordar o conto Meu Tio o Iauaretê, de João Guimarães Rosa. Estudei-o no começo da década de 90, retomei-o este ano, em março, e agora de novo. Do mesmo jeito? Não. Então, quero recordar que toda obra acaba sendo lida a partir de diferentes olhares, conforme o andamento de nossa vida, conforme nossas referências e estímulos diferentes. Não é só a obra que é aberta, como nos ensinou Humberto Eco. A recepção é aberta e diversificada, pelo menos idealmente. Não só a recepção em geral, levando em conta uma pluralidade de receptores, mas cada receptor muda de recepção. Levemos em conta também que as criações desafiam as recepções, exigindo uma contrapartida criativa. Criação instiga, estimulando a pulsão de ficção, a pulsão de criação de cada receptor. Esse é um conceito meu, pulsão de ficção. Criações convocam respostas, interpretações criativas ou mesmo
outras criações. Tal processo de novas criações, a partir de criações, corresponde, em certa medida, ao próprio processo de pulsão e ficção, que implica o que chamei de reciprocidade constitutiva de sentido. Os sentidos se corrigem depois de serem enunciados, levando a uma espécie de espiral criativa, adicionando, reduzindo ou complexificando a enunciação ou criação apresentada e acolhida conforme estimulem novas criações, sejam artísticas, sejam interpretativas. As teorias interpretativas obedecem a um paradigma humanista cuja interpretação tendeu ao autocentramento. Explico. Pico della Mirandola, ao ler escritos árabes, encontrou uma sentença de Asclépio, atribuída a Hermes Trismegisto, que afirmava ser o homem o grande milagre. Magnum miraculum est homo. A partir dessa ideia, Pico della Mirandola construiu seu discurso sobre a dignidade humana no livro intitulado De Hominis Dignitate, ou Da Dignidade Humana. Aprendemos que o homem se constitui artífice de seu próprio mundo, ocupando um lugar que foi interpretado como centro do mundo. As variações encontráveis de ser a ser decorreriam, na verdade, para Pico della Mirandola, dos níveis de desenvolvimento no encaminhamento do humano para o bem. O humanismo renascentista foi anterior aos descobrimentos. Então, a partir de uma interpretação do conceito de dignidade humana de Pico della Mirandola, reduzido para colocar o ser humano como centro do mundo, construiu-se, quando deveria ser para atingir a perfeição divina. Então, a partir do Renascimento e com os descobrimentos, surgiu uma ideia que garantiria aos conquistadores, dominadores, colonizadores, a posição exclusiva de centro, sendo os, aspas, outros, diferentes e, pois, inferiores e incapazes. A noção de dignidade e valor passou a ser orientada por uma posição política de elite, da qual emanaria todo o valor reconhecido e aceito. Diversos filósofos europeus se abriram para uma abordagem política do ser humano, revendo a questão da elite. Muitos séculos se passaram, não é? Mencionarei apenas Giorgio Agamben, filósofo italiano, que desde o início dos anos 90, de 1990, vem desenvolvendo um imenso projeto que se refere a uma figura jurídica singular no antigo direito romano, o homo sacer ou homo sacer, isto é, o homem sagrado. Trata-se de uma noção aplicável em todas as partes do mundo, em todos os tempos. Na e a partir da Segunda Guerra Mundial, a noção acompanha os procedimentos adotados para a dominação, mais ou menos camuflada, cada vez mais ou diferentemente impertinente. Tal pensamento é seguramente fundamental para os estudos hermenêuticos hoje. Nós, brasileiros, latino-americanos, nos beneficiaremos se levarmos em conta também pensadores africanos, por exemplo, que nos abram os olhos para questões de autocentramento ou contra as questões de autocentramento. Por isso, mencionarei algo do pensamento de Rui Duarte de Carvalho, escritor, cineasta e antropólogo angolano, nascido em Portugal. Ele o verbalizou no que chamou de decálogo neoanimista, do qual extrairei partes que, a meu ver, interessam para ensaiarmos um outro olhar hermenêutico. Leio agora extratos de seu decálogo neoanimista. Cito: o paradigma humanista, imposto à espécie inteira pela via da ocidentalização completa do mundo,
e decorrente da colocação ideológica e idealista da Terra no centro do universo e do homem no centro da criação, e do lado do divino em oposição ao resto da natureza, ao procurar garantir, no seio da criação, um lugar de eleição e privilégio para o homem, conduz necessária e obrigatoriamente lugares de eleição e de privilégio para certos homens e grupos de pessoas, e promove incessantemente impasses que põem em causa a sorte e o destino da espécie inteira, e até, quiçá, da criação total, sem com isso conseguir resolver ou anular necessariamente os impasses anteriores, que deram origem aos seguintes. A espécie, no geral, tem hoje a plena consciência disso. Daí a profusão de alertas catastrofistas como parte da pacotilha da ação política e cívica presentes. Leio mais um trechinho só de Rui Duarte de Carvalho, a catalogação de todas as críticas ao humanismo, a ditadura da razão científica, a ideologia do progresso, ao império da coação tecnológica e a dinâmica do crescimento delirante e autofágico é tarefa neo-animista. Bem, fim de citação, Rui Duarte de Carvalho descreve o pré-manifesto neo-animista como, cito, tempo de ouvir o outro, entre apóstrofos, enquanto o outro, entre aspas, existe, antes que haja só o outro, em itálico. Ele esclarece que o outro, entre aspas, é, cito, aquele sujeito marcado por traços afetos a populações que, integradas, embora como nacionais em Estados-nação, que hoje existem a partir de contornos ex-coloniais, mantêm usos, práticas e comportamentos mais afins a quadros pré-coloniais do que pós-coloniais, ou mais ou menos ocidentalizados. Quer dizer, subsiste aí, em muitos casos, aspas, outro, aspas, não ou ainda não completamente ocidentalizado, o qual, no decurso de um presente que é também o nosso, continua a ser objeto, evidentemente, de uma pressão ocidentalizante que acaba por ser a marca dominante do seu comum dia a dia de pessoas que, à luz dos proclamados direitos do homem, valem tanto como quaisquer outras pessoas no mundo. Então, por causa disso, por conta do meu interesse em estudar esse outro, entre aspas, que tem aspectos, contornos ex-coloniais, mais ou menos ocidentalizado, mas pouco ocidentalizado ainda, e pré-colonial, é que eu decidi estudar, de novo, retomar Meu Tio, o Iauareté. É um conto extraordinário de João Guimarães Rosa. Então, Meu Tio Iauareté, a partir tanto das concepções do outro, de Rui Duarte de Carvalho, como de suas propostas relativas ao neoanimismo, mas passando pela noção de biopoder, isto é, a força que regula grandes populações ou conjunto dos indivíduos, e ainda a necropolítica, o poder de ditar quem pode viver e quem deve morrer, esse conceito é do Mbembe, e homo sacer ou homo sacer, a saber, as teorias de Agamben. Eu juntei esse pacote para estudar Meu Tio, o Iauareté. O resumo agora, um resumo bem sintético do conto. Em Meu Tio Iauareté, que foi redigido em 1956 e publicado na Revista Senhor, no número 3, em março, só em 1961. Então, nesse conto aparece um onceiro que acolhe em sua tapera um viajante que chega com um cavalo manco.
O viajante até que está doente. O onceiro recebe o viajante como amigo, passa a contar de si, e acabamos sabendo que ele é filho de Índia e de branco, reconhece e privilegia sua ascendência indígena e revela entender-se como parente de onça. Diz que vira onça. Trata-se de narrativa singular pela linguagem. Localizei mais de 130 palavras tupi na narrativa, seguindo uma observação de Haroldo de Campos. E o que ele observou foi a presença de língua tupi usada por Guimarães Rosa. Eu fui procurar no dicionário e achei mais de 130. E é ainda uma narrativa especial pela trama e pelo narrador. Quem é esse narrador? É o onceiro, que já não mata mais onças. É um humano que se diz onça. Qual é a identidade desse onceiro? O onceiro onça já se despojou de todos os valores dos homens brancos, aspas, civilizados, dispensando qualquer nome. Ele teve muitos. Irei chamá-lo de Maconcoso, um dos nomes referidos por ele. Cito do conto: depois me chamavam de Maconcoso. O nome era de um sítio que era de outro dono. É um sítio que chamava de Maconcoso. Fecha aspas, fim de citação. Sem nome, seu último chamamento foi de um lugar e não de uma pessoa. É um espaço, não um sujeito. Este eu renova-se e se desloca pela voz e narração, no espaço e na circularidade entre cultura e natureza. Biopoder. A personagem onceiro-onça tem provocado muitas interpretações. Alguns dos pontos que desafiam a crítica é justamente o confronto entre o onceiro-onça e o visitante da cidade. O relato parte de Maconcoso. O visitante não fala. Limita-se a manter um revólver em sua mão durante toda a fala de Maconcoso. Como interpretar o final da narrativa? Alguém morre. Quem mata quem? Outro desafio para os leitores. Maconcoso narra que onças mataram narradores do local, ou próximos a ele. Maconcoso conta que se apaixonou por uma onça, Maria, e conta como empurrou o morador barranco abaixo, em direção à toca de onça. Ele é antropófago? Maconcoso matou, comeu algum morador? Proponho repensar a noção de antropofagia, visto que ela veio sendo fundamentada em escritos dos tempos da descoberta. Descoberta entre aspas, como sabemos, por autores como Randstaden, Claude d'Abbeville, ou d'Abbeville, Américo Vespúcio. O primeiro caso relatado de antropofagia dos nativos da América, em que os europeus seriam as vítimas, foi narrado por Vespúcio em sua carta denominada Lettera. Eu vou ler em espanhol e traduzo. Eu vou traduzir. Ainda estive 27 dias em uma certa cidade, onde vi nas casas a carne humana salgada e dependurada das vigas, como entre nós se usa salgar o toicinho e a carne de porco. Então, Vespucci, página, publicação de 1505. Esse registro teve estrondoso sucesso de publicação, porque Américo Vespucci, ou Américo Vespúcio, a enviou a seu amigo Piero Soderini, um dos principais mandatários de Florença, e isso foi um prato cheio para a criação tanto das lendas como das medidas de repressão e contenção, como para a criação de heróis ou pseudo-heróis,
como o herói luso, Portugal como nação. Faço algumas observações. O relatório deveria ser preciso. Por que ele não informou o nome da cidade? Porque ele disse só em cidades. Mas ainda, se ele ficou lá 27 dias, ele não saberia dizer o nome da cidade? E ainda, como essa história de, em uma certa cidade, onde vi nas casas, se ele, na verdade, descobriu apenas o estuário do Rio Amazonas e foi até o Cabo de São Roque, onde não havia nada, nem no estuário, nem no Cabo de São Roque, nem no caminho. Havia selva, havia o rio, cidade, casas, onde? E se ele viu tantos, aspas, corpos salgados, como sobreviveu, já que ele só poderia ter sido recebido como inimigo? E tanto sobreviveu que pôde fazer o relato por escrito. Corpos salgados? As fake news de então se prestaram para dizimar os indígenas, tomar-lhe as terras, as riquezas e as mulheres. À medida que o perfil do canibal foi construído, foram, aspas, apresentados, aspas, os elementos que fizeram referência à antropofagia e ao sujeito cativo. Hans Staden também contribuiu para pôr fogo na lenha do canibalismo. É curioso que o seu relato tenha sido acolhido como verídico, ainda continua sendo acolhido como verídico, fundamentando ações contra os indígenas, apesar de Staden ter sobrevivido, voltado para sua terra e relatado seu, aspas, infortúnio. O padre capuchinho Claude Dabbeville disse em História da Missão dos Padres Capuchinhos na Ilha do Maranhão e de suas circunvizinhanças, que os tupinambás eram cruéis, que comiam seus inimigos. Mas nesse mesmo livro, ele se refere à docilidade dos mesmos indígenas. Forte contradição. Leia-se. São tão dóceis que só pela razão deles fareis o que quiserdes. Obedecem e fazem o que for de vossa vontade. Praticam tudo isto não por volubilidade, e sim guiados pela razão e não por obstinação. Abbeville, 1874, página 362, etc. Tem outra citação também. Ainda que a referência da crueldade fosse contra os inimigos dos tupinambás, então os estrangeiros não eram vistos como inimigos? E lhes seria dado presenciar as guerras e os aprisionamentos? Em nome do que foi escrito sobre seu canibalismo, foram dizimados os tupinambás. Foi esse um gesto de bondade dos europeus? Lembremos que o sacrifício veio sendo praticado por diversos agrupamentos humanos desde a antiguidade. René Girard fala a respeito em O Bode Expiatório. Ele não se refere a canibalismo. Nós sabemos de um acontecimento no século XX em que sobreviventes de um desastre de aviação no Chile, numa montanha do Chile, se salvaram da morte comendo corpos de companheiros mortos até eles serem descobertos. Não foi sacrifício, mas foi antropofagia. Deveria ter sido dizimado esse grupo social étnico de comedores de companheiros mortos. Proponho que, aspas, as viagens de descobrimento portuguesas e a representação de países extra-europeus, aspas, especificamente os escritos sobre o Brasil, serviram para construir a imagem de uma nação portuguesa heróica, cujo heroísmo era tópica advinda da antiguidade e estudada por Ernst Robert Curtius, e ele chamou de força e sabedoria, fortitudo et sapiência. Construída às custas, essa tópica,
da caracterização do outro como inimigo perigoso, canibal. De que maneira? Os escritos revelam surpresa, dificuldade de aceitação do diferente, de autoridade quase radical, tanto assim que mesmo os jesuítas catequizadores veem os indígenas como ignorantes, rústicos, incapazes de pensar e ímpios. E nós vemos na obra do Davy, que é longa, exemplos exatamente contrários a isso. Eles não são rústicos, não são ignorantes, eles pensam e têm a sua forma de veneração. Então, constroem uma imagem heróica da conversão religiosa, os conversores, enfim, construída ao longo das cruzadas. Eles silenciaram o bem e o bom relativo aos indígenas e reforçaram o retrato de indígenas antropófagos, canibais, escapando em momentos relatos sobre a afabilidade indígena. Patrick Wolf, que estudou os aborígenes da Austrália no século passado, século XX, diz, cito, o conhecimento acadêmico sobre o conhecimento aborígene nunca pode ser inocente. Está por demais enfronhado numa relação histórica, através da qual o nosso poder é o desempoderamento do outro. O mesmo raciocínio se aplica ainda hoje à atitude dos, aspas, civilizados, com relação aos povos originários do Brasil. E na medida em que absorvemos desde a escola primária um certo discurso, absorvemos pelo menos laivos de atitudes voltadas ao desempoderamento do indígena. Bem, em Meu Tio Iauaretê, Macuncoso fala com um visitante externo. Seu discurso é fundador de si e da narrativa. É o máximo de autodeterminação e de reversibilidade. O si se constitui a partir da fala. É pulsão de ficção pura, fundamental e fundante. É metalinguagem e instauração do sujeito. Não é a representação de um evento, é a representação da fala. Macuncoso fala, ouve-se, se atualiza e reatualiza. É um discurso fala que reinstaura o discurso, não o evento, repito. Por isso, por ser um discurso de segunda ordem, ele pode contar a morte de si, do eu. Neste sentido, é a representação fundante da colonização, do abuso, da dominação, do desprezo com relação ao outro, de sua desqualificação. Primeiro, achei que a fala do onceiro seria construída em devir, formada paulatinamente pela presença do outro. Atenção, inicialmente entendi que o outro da relação seria o visitante. Nesse caso, o onceiro iria se construindo na diferença com o visitante, marcando a desigualdade. Cada constituinte influenciaria o outro, um falando, acolhendo, agasalhando, e o outro oferecendo algo do que trouxera de longe, cachaça. Seria a construção de um desafio, em que cada um ameaçaria o outro com o que dispunha. Confrontar-se-iam o que veio de fora e de longe, o branco, mudo e que não larga o revólver, ícone da colonização, e aquele que fala, considerado local, de identidade assumida só a partir da voz, e principalmente a partir da voz, e em construção, revelada aparentemente pela indiscrição provocada pela bebida. Cada um seria responsável pela formação do medo do outro, esperando garantir a própria existência graças ao movimento que se desejaria renegociador
e revivificante. Seria a reatualização como um devir sendo, que comporia a contemporaneidade das experiências e do se fazer como forma de autoconstituição, pela repetição na diversidade. Mas o dever sendo, aliás, noção de Deleuze, só consegue ser reatualizado dentro dos limites da ação colonizadora do branco. E ainda, parcialmente, dentro da própria concepção colonizadora, entendia a antropofagia inicialmente como ritual ou funerária, registrada pelos estudos antropológicos. Depois, eu despertei para algo diferente. Michel Foucault definiu a diferença entre o biopoder moderno e o poder soberano do antigo Estado com a acomodação de duas expressões simétricas. Uma, fazer morrer e deixar viver. No segundo caso, seria fazer... Não, esse é o segundo caso. E fazer viver e deixar morrer no primeiro caso. Agamben aludiu a uma terceira expressão, fazer sobreviver. O velho poder soberano se exerce, sobretudo, com o poder de matar, diz Agamben. Daí se explica ou fazer morrer ou deixar viver. Eu cito agora Agamben. Fazer morrer e deixar viver é a marca do biopoder, transformando a estatização do biológico e do cuidado com a vida no próprio objetivo primário. À luz das considerações precedentes, entre as duas formas, insinua-se uma terceira, que define o caráter mais específico do biopoder no século XX. Já não fazer morrer, nem fazer viver, mas fazer sobreviver. Nem a vida, nem a morte, mas a produção de uma sobrevivência modulável e virtualmente infinita constitui a tarefa decisiva do biopoder em nosso tempo. Agamben, 2008, página 155. A prestação, outra citação dele, a prestação decisiva da biopolítica no nosso século é a produção de uma sobrevivência modulável, na qual se trataria, cada vez, de distender ao limite as cisões impostas ao homem, cisões, por exemplo, como aquela que separa o homem do animal ou o homem do não humano. E o que seria sobreviver? Sobreviver significa viver apesar de. É viver quando todas as previsões apontariam para o resultado inverso. Com os animais de pequeno porte, de poucos instrumentos de defesa, acontece isso no natural e selvagem processo seletivo. Fazer sobreviver implica fazer viver tendo atravessado o risco e tendo se tornado manipulável a experiência de vida. As necessidades fisiológicas do animal-homem serão objeto de intervenção social do Estado, sobretudo a nutrição e a reprodução. A disjunção é, portanto, o fundamento último da intervenção política. Agamben adverte, devemos começar a pensar o homem como aquele que resulta da desconexão desses dois elementos e investigar não o mistério metafísico da conjunção, mas aquele prático e político da separação. O que é o homem se ele é o lugar? E mais, o resultado de divisões e cortes incessantes. Trabalhar sobre essas divisões, questionar-se sobre como no homem o homem é separado do não-homem e o animal do humano, é mais importante que tomar posição sobre grandes questões, sobre valores e direitos considerados humanos. Vou pegar agora uma noção
que eu trabalhei há 3 decênios. Aí eu observei a kalokagatia. Era como a antiga aristocracia ateniense se referia a si própria. O adjetivo kalos compreendia os conceitos de bondade, nobreza, beleza. E podia ser usado na descrição de seres animados ou inanimados, tanto faz. Ágathos era usado sem conotações físicas ou estéticas, mas descrevia a ética ou a bravura de uma pessoa. Em torno do século IV a.C., adquiriu um significado político e implicava o dever da cidadania. Pois bem, Macuncoso vê justamente nas onças o belo, o nobre, o valoroso, o bonito, repetidamente. Portanto, o conceito de cidadania foi aplicado por Rosa Macuncoso às onças. E as onças se ajudam. Elas são capazes de afeto, como Maria Maria. Caçam para Macuncoso, não diretamente, mas sim caçam, sem pensar em recompensa. Toda ação, atenção é genuína e fundamentalmente necessária. Não há supérfluos. Então, bom e bonito é aplicado às onças, por Macuncoso, por Rosa. À medida que achamos que o narrador se metamorfoseia em onça, através da fala, no discurso, ele metamorfoseia o tanto de negativo com o qual sempre fora visto e metamorfoseia em algo positivo. Observemos o negativo. Cito: só matava a onça. Não devia. Onça tão bonita, parente meu. Aquele Pedro Pampolino disse que eu não prestava. Tiaguinho falou que eu era mole, membeca. Matei montão de onça. Nhonhonguede trouxe eu para aqui. Ninguém não queria me deixar trabalhar junto com os outros, por causa que eu não prestava. Fim de citação. O positivo é a sua identificação com as onças. Ainda que no começo ele entender as onças como outro, ele passa, é um aprendizado que ele passa a fazer. Ele passa a entender-se diretamente o outro. Ele não é como o outro, ele é o outro. Retoma Agamben e sua proposta de um terceiro poder. Cito: já não apenas fazer morrer, nem fazer viver, mas fazer sobreviver. Fim da citação. Isso está de acordo com a circularidade em que estariam imersas as sociedades ocidentais, segundo Agamben. A produção de sobreviventes é a finalidade mais adequada a uma forma de governo que se exerce mais do que qualquer outra para a mera reprodução de si própria. No Brasil de 2021, o projeto de imunização de rebanho corresponde igualmente à precarização da vida. Há sobreviventes do vírus, da fome, da pobreza, da desqualificação insistente de professores da universidade, dos cientistas, dos pesquisadores. Enfim, aquilo que está sendo desmontado. Os sobreviventes são mais facilmente manipuláveis. Bem, retomando, Macuncoso conta e repete que Nhonhonguede não devia tê-lo mandado matar onças. Cito: me deixaram aqui sozinho. Me deixaram para trabalhar de matar, de tigreiro. Não deviam. Nhonhonguede não devia. Não sabiam que eu era parente delas? Fim de citação. Macuncoso critica Nhonhonguede por reconhecer-se gradativamente como onça e porque ele se sente só. Cito: quando vim para aqui, vim ficar sozinho. Sozinho é ruim.
A gente fica muito judiado. Nhonhon Guedes, homem tão ruim, trouxe a gente para ficar sozinho. A informação sobre sua solidão, sozinhidão, é repetida diversas vezes. Uma personagem de um conto, na verdade, de um dos prefácios do livro Tutameia, é um livro de contos, o prefácio chama-se Nós, os Temulentos. O personagem Chico diz que, aspas, detestava a sozinhidão. Pois é, Macuncoso também sinaliza isso, a sozinhidão. Cito um estudioso da solidão. O sentimento de solidão é uma resposta emocional ao isolamento, resposta complexa e geralmente desagradável. A solidão normalmente inclui sentimentos ansiosos sobre a falta de conexão ou comunicação com outros seres humanos. Ela tem sido descrita como dor social, um mecanismo psicológico destinado a motivar um indivíduo a buscar conexões sociais. Fim da citação. Então, Macuncoso, sem consciência de perigos, arrisca-se a falar. O tempo todo ele fica sob a ameaça do revólver do visitante. Sua fala representa para ele seu escudo. A ameaça muda, mas presente, do visitante, ricocheteia nesse escudo e devolve a ameaça do perigo das onças e, passo a passo, dele mesmo, que precisaria virar onça imaginariamente para tentar estar a salvo. A sozinhidão é, nesse caso, uma companheira, ou a companheira possível, que o leva a se posicionar bem na mira da arma apontada contra ele. Há diversos trechos em que Macuncoso conta de sua convivência com pretos, Preto Bigibo, Preto Teodoro e Nhô Inácio Zagaieiro. Cito, Preto Teodoro, boa pessoa, tinha medo, mas medo montão. Preto Teodoro, pulo aqui um trecho, Preto Teodoro queria ver outra gente, passear, me dava de comer, me chamava para ir passear mais ele junto. Sei, ele estava com medo de andar sozinho por aí. Outra citação, Zagaieiro, tem medo não, hora nenhuma. Pulo um trecho, os outros todos têm medo. Preta que tem mais. E onça gosta de carne de preto. Então, esta situação me constrange. Por que Macuncoso, justamente Macuncoso, que tem nome de origem africana, matou negros? Eduardo Viveiros de Castro, um antropólogo, acho que o mais importante do Brasil, há outros também, tem uma explicação. Tentando uma interpretação alegórica dos dois contos, pode-se ver no conto de Rosa um resumo da história da América. Pai branco, mãe índia, o negro de Rosa, o negro como coringa da tragédia. Das 7 vítimas do onceiro, 5 são negras. Ele tem uma bronca especial com os negros. Isso provavelmente remete à crendice popular, segundo a qual as onças têm predileção pela carne de pessoas negras. Já ouvi pelo interior do Brasil. Estou certo de que era uma mentira estimulada pelos senhores de escravos para fazer medo a estes, de modo a que não fugissem para o mato. Criou-se, assim, o folclore de que onça gosta de comer preto, como diz o onceiro. Fim de citação. O narrador Yaoretê Onça repete informações sobre os pretos, suas ações, o olhar de Macuncoso. A questão para ele é o medo. E a virtude especial de um zagaieiro é ser corajoso. Enfim,
como ele também é zagaieiro, ou zagaieiro. Enfim, ser preto e ter medo são associados, o que é repetido diversas vezes. Essa associação irrita Macuncoso sobremaneira, desencadeando uma justificativa para ele mesmo, para conduzir os pretos para as fauces das onças. A questão é também aí, como ao longo de toda a narrativa, alimentar. Para sobreviver, é preciso caçar, pescar ou plantar. Portanto, na selva, a sobrevivência é difícil. Claro, ele se reconhece indígena, mas ele não era indígena. Ele não nasceu na selva. Daí a dificuldade para a sobrevivência. As onças também têm fome, muita fome. Cito, a onça putuca, velha, com costela alta, vivia passando fome. Judiação de fome nos matos. Fim de citação. Fome. Atentemos à cena que seria de canibalismo. Eu cito, rodei, volta, depois cacei jeito, por trás dos brejos. Queria ver veredeiro o seu Rauremiro, não. Eu estava com fome, mas queria de comer dele, não. Homem muito soberbo. Comi araticum e fava doce, em beira de um cerrado, e descansei. Uma hora deu aquele frio, aquele torceu minha perna. E depois, não sei, não. Acordei, eu estava na casa do veredeiro, era de manhã cedinho, eu estava em barro de sangue, unhas todas vermelhas de sangue, veredeiro estava mordido, morto, mulher de veredeiro, as filhas, menino pequeno. E Juca, a tia Juca. Aí eu fiquei com dó, fiquei com raiva. Hein? Você fala que eu matei? Mordi, mas não matei, não. Não quero ser preso. Tinha sangue deles em minha boca, cara minha. Saí. Andei sozinho pelos matos. Fora de sentido, influenciando subir em árvore. Mato é muito grande. Que eu andei. Sei quanto tempo foi, não. Mas quando que eu fiquei bom de mim outra vez, estava nu de todo, morrendo de fome, sujo de tudo, de terra, com a boca amargosa, atê, amargoso feito casca de peroba. Fim de citação. Macuncoso está com fome tanto antes como depois de surtar, ou de ter uma convulsão. Ele diz, mordi, mas matei não. Se ele já tivesse se metamorfoseado em onça, e então não poderia falar, imaginaríamos uma bocarra e dentes afiados e pontiagudos, longos, capazes de morder à morte. Mas Macuncoso tem todas as características humanas. Como sua mordida poderia ter sido capaz de matar não uma pessoa, mas 5? Seu Rauremiro, a mulher, 2 filhas e o filho pequeno. Como poderia ele ter matado 5 se havia 2 adultos capazes de reagir? Guimarães Rosa era médico e teria conhecimento de sintomas e reações decorrentes de doenças. Saberia diagnosticar Macuncoso. Macuncoso teria a força subentendida como sendo correspondente a de uma onça faminta que ataca, que morde, mas não come. Poderia tal descrição, pura fala, sem registro do evento, tudo bem, ele disse que se encontrou dentro da casa, que estava sujo de sangue, mas depois ele disse que estava sujo de terra. Então, nós temos que pensar um pouco nisso. Então,
Poderia tal descrição fazer parte dos quadros desejáveis para assustar o visitante, viajante armado? Porque é um quadro imaginário, ou pode ser um quadro imaginário, é pura fala. Poderia ser fantasia, uma ficção para se defender de algum ataque? Poderia Macuncoso ter tido a convulsão ou surto e, ao mesmo tempo, ter surgido um animal, uma onça, talvez, que tivesse atacado o grupo? Não sabemos. E essas hipóteses poderiam ser, até certo ponto, fantasiosas. Mas temos. Macuncoso era um só e havia 2 adultos. Macuncoso não tinha armas. Seu Rauremiro poderia ter pelo menos uma faca. Com certeza teria. Quando não, uma arma. E Macuncoso, homem, teria condições de matar 5 pessoas com os dentes? Parece inverossímil. Mas o caso recorda as lendas da onça cabocla ou da onça Borges, criadas para justificar que se matasse onças e que se matasse negros. Macuncoso, que se matasse negros, nós já vimos, né? Macuncoso se reconhece índio, e mesmo se entendendo sobrinho de índio, não é onça. A fala e a trama são construídas levando o receptor a ver palavras transformarem Macuncoso em uma espécie de lobisomem ou onça. Isso acontece já no fim da narrativa, e seu discurso vem a ser uma conversa desvario em que Macuncoso quer amedrontar o visitante armado. O resultado é o discurso acionar praticamente o gatilho da arma apontada para ele, narrador. Serve para estabelecer uma igualdade, horizontalidade entre este humano e o animal. Está na linha do biopoder. Macuncoso é humano, não completamente ocidentalizado, já antes de ser mandado para a selva para matar onças. À medida que convive com as onças, reconhece-se semelhante a elas, solidário, fraterno, não ocidental. O poder disciplinar é considerado por Foucault como uma das dimensões do biopoder. Nhonhon Guede quer se ver livre de Macuncoso e o manda para a selva perigosa, erma, onde ele ficará só. Ele não recebe salário, receberá algo se vender peles de onças. É um mecanismo disciplinar, que se integra aos mecanismos de segurança e à biopolítica, numa perspectiva mais ampla que a do poder sobre a vida, e a vida em situação de mera sobrevivência. A biopolítica focaliza a massa humana, interessam os processos de conjunto, suas modulações e as variáveis que os afetam. Guimarães Rosa caracteriza Bacuriquirepa, nome indígena de Macuncoso, dado por sua mãe, como o humano despojado gradativamente de tudo: respeito, direitos, alimento, residência e de identidade, conforme conta de sua dessubjetivação progressiva, conseguida pela mudança de seu nome. Eu cito Breó, Beró também. Pai meu me levou para o missionário, batizou, nome de Tonico. Bonito, será? Antônio de Jesus. Depois me chamava Macuncoso, o nome era de um sítio que era de outro dono, é um sítio que chamava de Macuncoso. Agora, tem nome nenhum, não careço. Nhonhon Guede me chamava de Tonho Tigreiro. Nhonhon Guede me trouxe aqui, eu não sozinho, não devia. Agora tenho nome, mas não.
ele se converte no ícone do outro, da alteridade mais radical, beirando a inexistência. Agamben diz, cito, o que é o homem se ele é o lugar, e mais, o resultado de divisões e cortes incessantes. Trabalhar sobre essas divisões, questionar-se sobre como, no homem, o homem é separado do não-homem e o animal do humano, é mais importante que tomar posição sobre grandes questões, sobre valores e direitos considerados humanos. Eu voltei a citar o mesmo para voltarmos aos conceitos, ou para pegar os conceitos do Agamben, de Zoé e de Bios. Recordemos, em seu livro Homo Sacer, ou Homo Sacer, Giorgio Agamben opõe duas palavras do grego antigo, Zoé e Bios, que têm o mesmo sentido, vida. Os dois querem dizer vida. Zoé exprime o simples fato de viver, comum ao homem e aos animais, enquanto bios indica a vida socializada, qualificada. No mundo clássico, a vida natural seria excluída da polis e de suas estruturas jurídico-institucionais. E o termo política não seria um atributo do ser vivo. A sociedade humana seria radicalmente diferente da de outros seres vivos, por ser fundada em um conceito de política ligada à linguagem, sobre uma comunidade do bem e do mal, do justo e do injusto, e não simplesmente do agradável e do doloroso. Agamben mostra que nas sociedades injustas, a Zoé, a vida nua e reduzida a fora de lei, é vista como matável, sem processo, sendo, para tanto, classificada como, aspas, sagrada. Será o bode expiatório da sociedade, como acontece nas comunidades. Não vou explicar mais. Carlos Alberto Sanches Júnior considera que, cito, a condição de vida nua não é privilégio daqueles que podem morrer impunemente, mas diz respeito a todos que estão presos na zona de indeterminação entre Zoé e Bios. Isto já larga o campo substancialmente. O sintomático para Agamben é, e parece sempre ter sido, o fato de o Homo Sacer ter alcançado dimensões, por assim dizer, populacionais, como cifra de inteligibilidade da atual biopolítica, a produção de sobreviventes vem dar conta do que poderíamos chamar de gestão populacional do campo. É como se Agamben estivesse afirmando que a constituição da vida nua não permite apenas torturar e eliminar os corpos despidos, mas, igualmente, alimentá-los. Fim de citação. No Brasil de 2021, já vimos a questão da imunização de rebanho, que corresponde à precarização da vida, mas também temos a desqualificação insistente de negros, LGBTQI+, e a permissão da sobrevivência. Na medida em que a sobrevivência é apenas permitida, é alimentado o medo. Em Meu Tio Iauaretê, Guimarães Rosa nos leva a ouvir, assistir, participar de uma cena em que o outro, entre aspas, tem protagonismo, um protagonismo curto, fugaz, último estertor de quem foi despojado de tudo, até de dignidade, até de identidade, até de nome, para ser despojado da vida. Uma sociedade que promove que cidadãos sejam levados a um estado de mera sobrevivência, promove a desigualdade que, sendo vivida, cria pirâmides formadas por esta marca social.
há sempre circunstâncias que estabelecem patamares. Para Maconcoso, os pretos Teodoro e Bigibo são Zoé, por terem medo. Uma vez Zoé, são, aspas, sacrificados para as onças. Ele mesmo, Maconcoso, é Zoé para Nhonhonguede, para o seu Raul Remiro, para os companheiros que não o aceitam, para o visitante e até para os leitores. Enquanto Zoé, ele será matável sem processo, sem julgamento. É o que acontece na leitura desse conto. Guimarães Rosa chama a atenção para essa miséria tão complexa, tão difícil de ser entendida. E sua linguagem nova, feita com tantas interjeições, que não são interjeições, mas que são palavras tupi, uma linguagem ousada, revela como é difícil para o leitor socializado e vivente, não apenas sobrevivente, entender a dimensão da vida nua e matável, sem processo, achando que, na verdade, o assassinato é legítimo, porque é o outro que é a ameaça, por ser antropófago, criação que vem do mito dos lestrigões, transferido para as Américas e o Brasil. Ser considerado ameaçador faz parte da constituição do preconceito que acaba configurando quem é Zoé. Os sobreviventes e abandonados são Zoé. O conto que criptografa o mundo da ameaça e do sacrifício. Ele pede que o leitor se dê conta desta tão inextricável estrutura social ao denunciá-la. Os gritos finais de Maconcoso, construído de aparentes interjeições, em verdade, palavras tupi que consegui traduzir. Vou ler. No original, lemos eu, Maconcoso. Faz isso não, faz não. Nhê, nhê, você me errou. Remua-se, reicana-se. Ui, ui, é. A minha tradução, há outras, sim. Quer dizer, a primeira parte é eu, Maconcoso, faz isso não, faz não. E depois, sim, saudação. Eu, você me fez cair, você me ofendeu, deve de ser matar índio. Saudação, oh, não, 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 não. Sim, 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 sim. Revelam que o sacrifício acaba sendo aceito por Bacuricrepa. Nós, leitores, é que devemos assumir a incumbência ética de gritar não. Obrigada. Estou impactada. Estou processando, professora. A gente agradece antes de qualquer coisa. Obrigado pela poderosa interpretação. Tem muita coisa. E então, eu fiquei um pouco em suspenso durante o processo. Bom, temos no primeiro momento, agora a gente vai abrir a fala, melhor, a oportunidade para pessoas que estiverem no YouTube nos assistindo fazerem perguntas. Enquanto a senhora estava falando, algumas eu consegui fazer uma recolha que aí eu posso ler a questão, fica mais fácil, e se a senhora quiser eu posso até transpor aqui para o chat para ficar fácil da leitura, né? Assim, uma delas que foi detectada aqui foi assim: no estudo Imagens da Mulher no Ocidente Moderno, a pesquisadora Isabel Anchieta conta como as bruxas
eram retratadas na iconografia europeia, e como a imagem delas foi inspirada nas indígenas brasileiras a partir dos relatos que até a senhora mesma acabou trazendo à tona, falando do Estado e do Américo Vespucci, entre outros. A imagem do caldeirão, por exemplo, vem da ideia dos indígenas comedores de gente, só que ela nunca foi presente nas representações das bruxas antes do contato com os europeus, antes do contato dos europeus com os povos indígenas das Américas. Então, assim, considerando essa criação, que eu vou chamar de oportuna, né, da imagem do caldeirão a partir dos povos originários do outro lado do mundo, como que isso conversa com o que a senhora estava construindo para a gente, e a solicitação é que, pedindo para a senhora comentar um pouco desse processo inverso de construção, tipo, uma coisa só vai nascer na Europa a partir de um contato com o outro. A senhora poderia comentar um pouco mais a respeito disso? Não sei se eu vou conseguir, eu estou procurando aqui uma informação, espera aí. É que, porque, enfim, eu não sabia não li esse texto. Acontece que uma orientanda minha, agora, enfim, mas ela, no momento, está na Dinamarca, ela trabalhou com um conto em que aparece uma ideia de bruxa, e ela trabalhou isso, e eu queria ver, ela retoma essa questão. Deixa eu ver. Desculpa, vou ver se eu localizo. Se eu não localizar, eu respondo depois, na hora que eu localizar, tá certo? Deixa eu ver. Se for isso, eu localizarei, deixa eu ver. Eu vou procurar um pouquinho mais, mas já estou no texto dela. Deixa eu ver. Só que eu não estou vendo. Não estou vendo a associação que ela fez. Esse estudo ele é dividido talvez, em destinos. ele é dividido talvez em questões, aí vai fazendo talvez um eu não, percurso. talvez eu não consiga agora localizar isso. Não tem problema, eu posso passar para uma outra Eu sinto situação. muito pelo momento, eu ainda não consegui. Eu sei que a questão da a criação de bruxas é da perseguição aos judeus, né? E aqui foram criadas as bruxas, que seriam os judeus, mulheres judias, que teriam visões, ou sei lá. Deixa eu ver aqui. Existe aqui a bruxa relacionada a uma deusa pagã. E portanto, existe a possibilidade de nós entendermos que a questão da bruxa é possível que estivesse relacionada antes, ou construída antes de haver qualquer conhecimento do mundo indígena. É por isso que eu estou procurando a informação dela. Eu não... existe um manual do século XV chamado Maleus Maleficarum. Eu vou procurar logo mais. Eu sinto muito pela minha ignorância. Eu até já tive algum contato, ou alguma vez eu vi isso. É um documento, sim,
é justamente sobre a perseguição às bruxas. Isso, ele faz a prescrição de como elas devem ser torturadas para te retirar as informações e atestando o que é magia e o que não é. Pois é, justamente. Então, eu não sei aí como é que, da onde foram criadas as diversas imaginações, porque é óbvio que elas não saem do nada. E existe sempre algum elemento anterior. Agora, veja bem, o Malleus Maleficarum é de 1486, o Martelo das Feiticeiras, ou Malleus Maleficarum, é de 1486 ou 1487. Portanto, é anterior aos, aspas, descobrimentos e anterior ao conhecimento dos indígenas. Então, é isso que eu posso chegar a comentar. Eu não li aquele livro que ela menciona, eu sinto muito, Imagina. mas tem isso do Malleus Maleficarum, Isso, que é anterior. Portanto, o que é provável é que exista uma série de referências que acabam permitindo a construção de uma figura que se torna o outro por excelência, ou a outra por excelência, entende? São formas de desqualificação máxima, justamente para transformar essas figuras em Zoé pura, quer dizer, essas figuras são matáveis sem julgamento. A Inquisição fazia um pseudo-julgamento, né? Então, nós temos como resposta possível essa heterogeneidade, multiplicidade de referências na construção de uma mesma figura cuja função última é ser Zoé. Em cima disso que a senhora já foi conduzindo o raciocínio para o que eu estava pensando. Eu achei bonito o fato da senhora ter colocado justo, eu vou tentar fazer um caminho seguindo o seu próprio linha de raciocínio, tá? Bonito o modo como a senhora organizou o título da sua fala, que é o que está acontecendo aqui. Ele joga com duas grandes ideias, que é potência de vida e vulnerabilidade, e parece que elas são duas linhas de força que atravessam a todo momento, inclusive ao falar das feiticeiras. Quando a gente coloca a feiticeira ou qualquer outra figura do lado da vulnerabilidade, ela vira ela automaticamente pende para essa alteridade radical. E em si, que é o que a senhora está levantando como hipótese. O que eu queria que a senhora, se fosse possível, a senhora comentar um pouco, é o lado dessa potência de vida, em que, em dado momento, logo no início da sua fala, a senhora comenta um manifesto neo-animista e coloca ele como o tempo, acho que era uma citação do Rio Duarte de Carvalho, para comentar um pouco mais sobre esse manifesto animista como o tempo de ouvir o outro. E, considerando isso, como que ele nos coloca, enquanto leitores, do lado daquele que confere também essa potência de vida? Possível comentar? Eu vou tentar. Tá, nós vamos construir juntos alguma coisa, tá bom, Fadu? Então, veja bem, deixa eu juntar os elementos. Por um lado, quer dizer, tem o meu conceito que eu mencionei apenas, que é o de pulsão de ficção, ou de pulsão de criação. A minha hipótese é que todos os seres humanos têm esse potencial, que não é nem só o potencial, é uma necessidade, a necessidade de converter experiência, vivência, em obra. Seja movimento, dança, seja palavras, pode ser poesia, pode ser literatura, pode ser ficção em prosa, mas pode ser teatro, movimento, os dois juntos, né? Enfim, pode ser cinema, enfim, pode ser escultura, pintura, enfim, transforma vivência em obras. E a outra ideia que me é cara, talvez por causa da minha vida, é que
a não ser em estados repentinamente doentios, o ser humano mantém uma espécie de potencial de vida, apesar das circunstâncias. É a única explicação que nós, esse poder de vida, é a única explicação que temos para que seres humanos que passaram pelas piores coisas consigam dar conta e dar a volta por cima. Então, você tem exemplos de muitos tipos, quer dizer, você tem todos os trabalhos sobre Shoah, sobre o Holocausto, você tem outros episódios, e você tem a história, que mostra países oprimidos e que, de repente, conseguem superar e se construir a partir do momento em que existe uma liberação de opressão. Então, sim, mas você também falou sobre o tempo de ver os outros. Como é que era? É isso, né? Sim. A minha hipótese era que o Guimarães Rosa faz isso antes de um Rui Duarte de Carvalho. Ele nos apresenta uma personagem que é para nós enxergarmos bem. Nas críticas, o estudo sobre o meu tio Iauareté, é muito curioso, porque, de um modo geral, eu não li tudo. Quando as pessoas perguntam se eu sou especialista em Rosa, eu não sou. Eu não sou porque há uma quantidade tão absurda de material escrito, eu não dei conta, não li. Li um pouquinho, lógico, mas não é tudo, não. Então, eu não tenho conhecimento de nenhum texto, nenhum artigo, nenhuma interpretação, por exemplo, do meu tio Iauareté, em que seja questionado ele se transformar em onça. Todo mundo aceita, é ficção. Pelo fato de ser ficção, as pessoas aceitam automaticamente que existe metamorfose. Mas você vê que é impossível? Você pode virar onça, Fadu? Eu estou querendo provocar as pessoas, mas você acha que mesmo eu provocando, estou com cara de virar onça agora? Que não, né? Bruxa, pode ser, né? Mas, enfim, tudo depende de mais de bruxa. Você entende? O Guimarães Rosa constrói uma ficção e mostra um ser que diz, ele que diz, nós não vemos isso, nem o viajante vê isso. Tudo isso é coisa contada pela personagem. E aquilo que é ficção é aceito pelo receptor como realidade. Você não tem nenhum questionamento de que o Macuncoso, Bacuriquirepa, se torne onça. Mas ele não pode se tornar... Ele está contando uma história. Onça fala, por acaso? Não fala. Então, se ele está contando, ele é gente. Você entende? Ele vai se transformando em Zoé pura. Ele se converte, pelo relato, em Zoé e é morto. Em geral, os leitores deste conto põem em dúvida, porque a minha hipótese, desde o começo, é de que ele foi morto. Mas há quem diga, não, ele matou o viajante. E tem a ideia de que ele matou o viajante porque ele virou onça. Mas, gente, como é que é possível? Então, hoje, agora que eu estava lendo, eu até mencionei algo, enquanto eu falava da pulsão de ficção e da reciprocidade constitutiva de sentido, que é que a gente, à medida que vai lendo, falando, a gente se corrige. Todo mundo faz isso, e isso é um elemento importante da construção da expressão. Não é só Guimarães Rosa, todos nós. E aí, à medida que eu fui lendo, de repente,
eu me dei conta que eu esqueci uma coisa que eu conto agora. Então, existe um romance muito bom da literatura brasileira, que é Fogo Morto. E em Fogo Morto existe a personagem Zé Amaro, que come terra. No Nordeste, há casos Nordeste por aí no mundo, né? E deve haver gente hoje em dia que está comendo terra. Gente que come terra por desnutrição e por... sim, e aí consta que essas pessoas viram lobisomem. Você já ouviu alguma história assim? Não, eu não. E no Fogo Morto, porque são crendices. E a pessoa come terra por quê? Criança come terra. Criança come terra por desnutrição. E ele, o Maconcoso, ele, quando se descobre no fim, depois dele ter estado dentro de casa, dentro da casa do Raul Remiro, que a gente não sabe se estava ou não, porque é tudo relato, é tudo narrativa. Ele diz que andou por aí, ele se encontra nu e sujo de terra. E eu não tinha dado atenção a isso. E só agora, hoje, na hora que eu fui ler, agora, é que eu me dei conta disso. Portanto, o tipo de mal ou de mal-estar que ele teve, o tipo de convulsão ou que seja, eu até tenho uma hipótese sobre a convulsão, eu peguei um nome de doença que poderia ser, mas está no outro artigo, enfim, um outro desenvolvimento e tudo mais, pode ser isso, entende? Um elemento, uma característica da desnutrição que leva a pessoa a comer terra, a se sujar de terra. Então, é tudo ficção. O que o Maconcoso conta é ficção. E, no entanto, as pessoas aceitam, entendem que ele vira onça. Entende? Não pensa, ninguém duvida da palavra dele. Mas é pura palavra, gente. Como é que ele vira onça? É como o Vespucci, que diz que as casas tinham corpos salgados, dependurados. Mas que ideia! E no meio da floresta, onde eles iam conseguir sal? Que imbecil que é esse? Os indígenas não têm sal. Entende? Quer dizer, a mentira tem pernas curtas, mas as pessoas não têm percepção, não pensam. Então, é fake news. O Maconcoso não se transforma em onça. Ele diz que se transforma em onça. É outra coisa. Conforme ele diz, ele se torna aparentemente ameaçador para o visitante. Quem morre é ele. Ele assume toda a figura de Zoé. Ele, finalmente, é realmente a figura matável, sem julgamento. A outra questão, entendi. A outra questão que apareceu, ela é de uma outra ordem, porque, assim, é uma solicitação, na verdade. A partir do conceito de posição de ficção, que a senhora já, inclusive, já comentou, que eu ia até pedir para a senhora explicar, mas já veio, deu para entender que ele trata de uma potência, dessa necessidade de criação, mas também ele afeta, aí a senhora pode me corrigir e desenvolver se eu estiver construindo errado. Ele também afeta um procedimento de construção narrativa, numa das realizações dele, quando se dá por narrativa, né? Seria possível, então, a gente fazer, a partir dele, um paralelo, e aí, quando eu digo esse paralelo, é justamente para poder tentar apontar similaridades e divergências, que eu acho que tem mais divergência do que similaridade, entre esse narrador Maconcoso e o Riobaldo?
Espera um pouquinho. Como é que é? Quais Uma são as a solicitação similaridades e as diferenças entre diferenças Macuncoso e Riobaldo? e Riobaldo, isso. Veja, Riobaldo não constrói uma imagem negativa de si. Ele vai construindo, ele vai mostrando, ao contrário até, como porque o relato é feito de dúvidas, né? Uhum. E também vai sendo corrigido o tempo todo. Então, enfim, no livro que eu escrevi, publiquei, mas está esgotadíssimo, eu mostro como cada uma das figuras, digamos, elas têm definições, praticamente definições, que no começo são de um jeito, depois é diferente, e é como se houvesse uma correção ao longo da obra. Então, no começo, Jagunço é mau, depois ele é vítima do destino, depois enfim, até chegar a Jagunço é bom. Então, digamos, se há uma transformação ao longo da narrativa, em Grande Sertão Veredas, ela é uma transformação que vai do mal, do animal, do eventualmente perverso, para a humanização progressiva. Termina com o homem humano, né? Uhum. Então, digamos, ele erige algo que não é propriamente, mas até tem alguma coisa longínqua, muito longínqua, que vê com o Pico della Mirandola, que é ele mostrar a possibilidade de modificação, de construção de um ser humano do mais rude para o mais elaborado como humano. O do ser mais indiferente, aparentemente, ao ser que vai reconhecendo o valor do outro. É um movimento, sim, aí essa é a similaridade. Um movimento em direção ao outro. Existe uma cena importante em Grande Sertão Veredas, que passa despercebida, eu acho, mas não sei, não li tudo, né? Não sei. Então, o Riobaldo e um jagunço, eles vão para uma casa de prostitutas, enfim, para se divertirem. E o companheiro chama-se Felisberto. E ele tinha contado que o Felisberto tinha uma bala na cabeça e que não foi possível tirar. E havia momentos em que, de repente, a cara dele esverdeava, porque era o azinhavre da bala que afetava o organismo dele. Então, tanto o Felisberto como o próprio Riobaldo, nesse momento, ele já é o jagunço, ele é o chefe dos jagunços, né? Ele sabe que o Felisberto tem pouco tempo de vida. E ele pensa, conforme vai chegando lá na casa das prostitutas, ele pensa, bom, eu vou curtir as duas e ele que fique aí de guarda. E aí ele vai refletindo e aí diz, não, eu é que vou ficar de guarda. Parece pouca coisa, mas é justamente ceder à soberba, ceder à tentação da soberba, ceder à tentação da humilhação do outro. E ele prefere ocupar a situação de sentinela em lugar de fazer o Felisberto ser sentinela. E as duas prostitutas estão de acordo,
porque elas acham que elas precisam dar uma atenção especial para o Felisberto. Então, é um detalhe muito pequeno, mas é um dos detalhes que mostra o encaminhamento de Riobaldo para o reconhecimento da dimensão humana do humano, Sim. para não exacerbar na soberba e não na forma, não desqualificar o outro de jeito nenhum e nem ser autoritário. Então, isso é um dos sinais do encaminhamento para o homem humano. Nesse sentido, existe algo similar. No caso do Maconcoso, qual é o aprendizado dele, a modificação dele? A modificação dele é que ele matava onças, matou muita onça, matou mais de 400 onças, e que ele não mata mais. Ele não matando mais, ele não vende mais pele. Não vendendo mais pele, ele não tem mais dinheiro. Portanto, a questão de sobrevivência é cada vez mais complicada. Qual é a aprendizagem dele? É não ser cruel, abusivo com os animais, como os humanos se permitem. É respeitar os animais. É pensar num biopoder que inclua na mesma linha, na mesma horizontalidade, animais e humanos. Nesse sentido, existe uma trajetória e um aprendizado de Maconcoso e também do Riobaldo. As diferenças nós sabemos, porque no Riobaldo não existe digamos, um convívio com o animal, a não ser um momento. Eles estão na selva, né, na floresta, e sem comer. E, de repente, não tem comida nenhuma, e, de repente, eles veem um macaco grande. E os jagunços decidem matar o macaco e cozinhar o macaco, porque seria a comida possível. E aí eles descobrem que era um ser humano. Exato. Ele, Riobaldo, não tinha comido da carne desse cara. E depois aparece a mãe do cara pedindo desesperada notícias do cara. O cara tinha enlouquecido e tinha virado o que foi encontrado. Descuidado, com pelos, barba, sei lá, estava nu. Eu posso me retirar um instante? Meu marido está me chamando. A gente pode encerrar agora, não tem problema. Porque já deu o horário de 8h30, não se preocupe com isso. Tem alguma outra pergunta? Deixa eu só perguntar aqui às meninas. Meninas, temos mais alguma pergunta no YouTube? Não, professora, não temos. Então, pode ficar O tranquilo. negócio é o seguinte, só explicando. Meu marido, enfim, está doente, eu estou sozinha com ele em casa. Não tem problema. Você teria mais uma pergunta? Não, professora, não tem problema. Já estou mais do que satisfeito e honrado com a sua participação Tá. e com a sua palestra. Sobre a pulsão de ficção, tem um artigo também, acho que na Remate de Males, eu não lembro, e, enfim, tem a tese, que era a livre-docência. Sim. Mas aí fica o convite para as pessoas procurarem também um pouco mais das suas pesquisas e, enfim, a internet está por aí, o seu livro ainda deve estar disponível. E é isso. Então, Carlos, a gente vai solicitar que você só envie coloque no... Eu enviei para você aqui a lista de frequência para você colocar lá no YouTube, para as pessoas colocarem a presença delas, tá? É só um pouquinho. Tá bom.
E aí, enquanto isso, eu já vou encerrando por aqui. Professora Suzy Sperber, a gente só tem a agradecer pela sua participação. Muito obrigado mesmo por essa noite, por essa conversa maravilhosa. E quem estiver assistindo ainda com a gente, por favor, as sessões de comunicação começam amanhã. E pela parte da noite, nós teremos a fala da professora Célia Pedrosa, da Universidade Federal Fluminense, falando sobre as recorrências do Rio na poesia brasileira. E é isso, Beleza. gente. Carlos, você pode já encerrar aqui. Tá ótimo, eu já acabei de enviar aqui o link que você passou. Tá Obrigado. bom? Ah, Então tá bom. tá. Boa noite. Obrigada, Fadô. Boa noite. Professora, a gente quer pedir de verdade, a gente que agradece. Muito obrigado. Desligo, né? Posso desligar? Pode sim. Pode sim. Tchau. Tchauzinho. Obrigada. Obrigado. Tchau.